Oi, pessoal, voltei. Para quê? Nossa aula 54.2. Nós vamos falar mais um pouquinho da nossa literatura, falar mais um pouquinho aqui sobre quem? Arcadismo em Portugal. Vamos lá? Direto na tela, o que nós temos? Para os senhores, arcadismo em Portugal, século XVIII. Então, você vai marcar o início, 1756, Arcádia Lusitana. Oposição, vai lembrar sempre assim, barroco, oposição a quem? Arcadismo, oposição a quem? Ao barroco. Por quê? Porque toda aquela conversa, né? O barroco era exagerado, carregado de quê? Da tragédia, daquela confusão interior, não sei se isso, não sei se aquilo. Não, vamos quebrar isso aí, vamos começar uma nova história. Arte menos rebuscada e extravagante, inspiração iluminista, equilíbrio e busca pela perfeição, o racionalismo, bucolismo. Falar em bucolismo, nós vamos lembrar de quê? A vida no campo, não é assim? E pastoralismo, retomada dos valores clássicos. Tudo voltado para o arcadismo. Vamos colocar aqui, o que mais que nós temos? Falar em racionalismo, a superação de quê, pessoal? Lembra? Dos conflitos espirituais lá daquele período do barroco. Retomada dos valores clássicos, o belo, o bem, a verdade, a perfeição. Pastoralismo. O que você lembra? Quando falamos em pseudônimos, pastoris, tem o meu nome, mas nas minhas produções eu assino com outro nome, o meu pseudônimo. A valorização das convenções clássicas da mitologia greco-romana. Locus amoenos, o que é? A opção pelo bucolismo, pela vida em contato com a natureza no campo. Pastores, riachos, ovelhas e etc. Aura mediocritas, o que você vai reconhecer como a exaltação da vida simples, honrada, equilibrada e harmônica. O nosso carpe diem, né, primeiro ano, viva o presente, aproveite o presente com muita intensidade, porque tudo passa e passa ligeiro. Inutilia truncar, simplicidade estilística, clareza, equilíbrio, é aquela reação contra os excessos formais aqui do barroco. Vamos adiante? Vamos falar agora de quem? Boccage, né? Então, Manuel Maria Barbosa do Boccage. É a maior figura do arcadismo português. Marque bem aí, quando falarmos em representante, você já tem. Entrou na Nova Arcádia com o pseudônimo de Elmano Sadino. Elmano é o anagrama de Manuel e Sadino é uma alusão ao riçado, que corta Setúbal, terra natal do poeta. O que mais que nós temos sobre Boccage? A musa é Marília e o cenário campestre é povoado de deuses, predomina o locus amoenos. A poesia satírica, bem colocada para vocês, de Boccage, tem força demolidora, a linguagem, pessoal, totalmente vulgar, e os versos são, em sua maioria, redondilhas. Certo? Arcadismo em Portugal, não vamos esquecer do nosso representante, ok? Então, nós vamos ficar por aqui, né, na nossa revisão. Vocês têm toda a atividade aí e eu volto para a nossa correção. Tudo bem? Tchau! Nem saí, fiquei aguardando vocês. Conseguiram fazer todas? Fizeram a leitura? Fácil, professor, uma delícia. Então vamos ver aqui na tela. O que traz a nossa primeira questão? Aponte a alternativa cujo conteúdo não se aplica ao arcadismo. Na letra A, penetração de tendência mística e religiosa vinculada à expressão de ter ou não fé. Olha aí. Vamos para B. Você vai fazendo a leitura, primeiro ano, e vai ali analisando. Tem, não tem, descarta. Letra B.
desenvolvimento do gênero épico, registrando o início da corrente indianista na poesia brasileira. E aí? Letra C. Presença da mitologia grega na poesia de alguns poetas desse período. Boa, né? D. Propagação do gênero lírico em que os poetas assumem a postura de pastores e transformam a realidade em um quadro idealizado. E a letra E? Nós temos a circulação de manuscritos anônimos de teor satírico e conteúdo político. Aponte, você vai apontar aquela que não tem relação, né, com o arcadismo. A, B, C, D ou E, o que vocês marcaram? Olha lá, a penetração de tendência mística e religiosa vinculada à expressão de ter ou não ter fé, certo? Você vê que está totalmente fora do padrão, você já elimina de cara. Acertaram? Muito bem, vamos para a nossa segunda. Agora é aquela que requer a nossa leitura, juntos ou não. Vamos lá, acompanha aí. Hoje, aplana os caminhos aos séculos vindouros. A glória da nação se eleva e se assegura. Nas letras, no comércio, nas armas, na cultura. Nascem as belas artes e o raio da verdade derrama sobre nós a sua claridade. Vai tudo a florescer e porque o povo estude, renasce no teatro a escola da virtude. Consulta, amigo, o gênio que mais em ti domine. Tu podes ser Molière, tu podes ser Racine, Marqueses tem Lisboa, se cardeais, Paris. José pode fazer mais do que fez Luiz. Então, olha aí. Eu fiz a leitura, né? Depois que eu posso ler, posso voltar. Não compreendi? Faço mais 2, 3, não tem problema. Não se pode afirmar sobre o fragmento transcrito o quê? Na letra A, louva-se a obra política, administrativa e cultural de Sebastião José de Carvalho I, ministro de Dom José I. E aí? B, defende-se o liberalismo conforme os ideais revolucionários da época. Professor, essa ficou, né? Meio assim, acho que eu vou voltar. Não tem problema. C. Subentende-se a adesão do poeta ao despotismo esclarecido. D. Evidencia-se a crença do progresso e a influência francesa. E a letra E nós temos, trata-se de uma exaltação ao Marquês de Pombal. E aí, eu posso voltar, tá? Se a turma teve dúvida, volta, faz uma segunda leitura e aí você chega A, B, C, D ou E. Defende-se o liberalismo conforme os ideais revolucionários da época. Conseguiram a segunda? Ou essa foi meio assim, quem acertou? Olha lá, nossa terceira. Ele é considerado um dos 3 maiores sonetistas da língua portuguesa, ao lado de Camões e de Antero de Quental. Então, sua poesia lírica, extremamente pessoal, é marcada por um rebelde libertarismo emocional. Às vezes calmo, sua vasta obra poética apresenta 2 aspectos fundamentais, o satírico e o lírico. Mas é no lírico que o poeta se realiza plenamente e fica famoso. Foi, sem dúvida, o maior poeta português do século XVIII. Seu pseudônimo, Arcádio Elmano Sadino. Boa, hein, gente? Essa daqui trata-se de quem? Estamos falando de Cruz e Silva. Na B, Domingo Caldas Barbosa. C, Filinto Elísio. D, Almeida Garré. Ou a letra E, estamos falando de Bocage. E aí, lembra aqui, ó. A, B, C, D ou E? Digam aí, o que nós temos? Olha aí o nosso Bocage, né?
Próxima, essa aqui boa também para vocês. Boccaccio só não escreveu. Quando fala de Boccaccio, você lembra de várias características, né? Na letra A, poesia satírica e obscena. B, poesia lírica e bucólica. C, poesia épica. D, o que nós temos? Uma poesia encomiástica e de circunstância. Ou a E, uma poesia lírica reflexiva. Você fica bem aqui, né? Preste bem atenção no que está sendo solicitado. Então, Boccaccio só não escreveu A, B, C, D ou E. Olha lá. Poesia épica, né? Bom, e o nosso decolando? Como é que está até agora para vocês? Como é que foi arcadismo, Portugal e as questões voltadas ali para Boccaccio? Como que vocês identificaram? Acharam, foi fácil, difícil? Sempre lembrando assim que é um exercício diário para a nossa prova do Enem. Professor, mas eu ainda estou no primeiro ano, não tem problema. Digamos que nós tenhamos aí algum estudante que, olha, eu vou fazer esse ano como treineiro, ótimo, é bom que você já percebe, olha, as nossas questões, elas estão aqui de encontro com a nossa prova de linguagem, tá? E o decolando? Como que vocês saíram no decolando aqui, do arcadismo? Vamos ver? O que nós temos aqui? O decolando, ele traz assim, leia com atenção o texto de Manuel Maria Barbosa do Boccaccio a seguir. Chorosos versos meus desentoados, sem arte, sem beleza e sem brandura, urdidos pela mão da desventura, pela baça tristeza, envenenados, desesperados no mundo, esquecimento a sepultura. Se os ditosos vos lerem sem ternura, ler-vos-ão com ternura os desgraçados. Não vos inspire, ó versos, cobardia, da sátira mordaz, o furor louco, de maldizente voz a tirania. Desculpa atende se valeis tão pouco, que não pode cantar com melodia um peito de gemer cansado e rouco. Viram que a leitura ela é um pouco mais extensa, né? Então vejam bem, sobre esse soneto é correto afirmar a letra A. O texto demonstra que Boccaccio, apesar de pertencer à Arcádia lusitana, ultrapassa os limites do arcadismo e antecipa características da inspiração poética do romantismo. E aí, eu paro e vou analisar, né? Então, sobre o soneto, eu posso ler mais uma vez. O que é correto afirmar? B. Sabe-se que Boccaccio foi um arcade rebelde, pertenceu à Nova Arcádia, mas foi expulso dela. O soneto em questão apresenta características formais neoclássicas e, quanto ao conteúdo, antecipa o sentimentalismo romântico. C. O poeta se identifica com os bem-aventurados e solicita a piedade do leitor para com os seus versos. E aí você vai embora na análise, né? A letra D. A emoção interfere na elaboração artística. E a letra E. O amor é apresentado de maneira controlada, de acordo com os princípios do racionalismo e equilíbrio que orientavam a criação poética do arcadismo. Você pode voltar depois, faça uma segunda leitura. Chorosos versos meus desentoados. E vai lendo com calma. Vocês podem analisar na turma. A, B, C, D ou E sobre o soneto. O que nós temos? O texto demonstra que Boccaccio, apesar de pertencer à Arcádia lusitana, ultrapassa os limites do arcadismo e antecipa características da inspiração poética romana, né? Então aqui quando você vai lendo, você vai identificando quais são esses traços. Vocês não viram, mas vocês já podem aqui, romântico o quê?
Será que são os termos, as palavras que são colocadas aqui, o sentimentalismo? O que que tem? A presença da tristeza? O que que nós temos aqui para falar sobre essa demonstração poética do romantismo? Tudo bem? E aí, conseguiram acertar esse nosso decolando? Muito bem, primeiro ano. E como nós estamos aqui de clube de leitura? Vocês já conseguiram pegar o material? Sempre falando assim. Unidade 1, a marca de uma lágrima. Nós vamos sempre trazer, né? O que nós trabalhamos na unidade 1? O que ficou bem batido para vocês? Qual foi a experiência da turma? Gostaram? Deu certo? Muito bem. Na unidade 2, nós temos quem? A Moreninha. Já tiveram acesso à Moreninha? Já sabem quem é? O que acontece com a Moreninha? Ela se apaixona por quem? Quem é ali o seu parceiro? Tem as amigas ou não? Qual o cenário? Qual a mensagem principal que traz pra gente? Então não vamos deixar a Moreninha de lado, tá certo? Então vamos aqui para a tela. Falando sobre A Moreninha, unidade 2, é um romance do escritor brasileiro Joaquim Manuel de Macedo, publicado em 1844, que narra a história, olha aí, já vem aqui colocando um pouquinho para vocês, né? Que narra a história de amor entre Augusto e Carolina, conhecida como a Moreninha, durante um carnaval no Rio de Janeiro. Então aqui tem toda uma história que vocês vão compartilhar. O que aconteceu? Foi tão simples assim? Qual o início, meio e fim? Né? Qual o clímax? Qual o cenário? Tudo bem, primeiro ano? E quem nós temos aqui hoje? Olha aí a turma que aparece aqui pra gente. Mediação Tecnológica, Escola Antônio Francisco Lisboa, Extensão Escola Teotônio Brandão, Vilela Cujubim. E quem é o professor? Aqui é o nosso professor parceiro, professor Josimar Oliveira Marcelino e a sua turma. Olha aí. Registrou, né? A turma preparando o material, estão ali prontos, ali animados, é uma turma bem animada, o professor já falou pra gente, parabéns, viu, pessoal? Então, vocês estão aqui, apareceram, tá vendo? Então, por que eu coloquei, vou aqui falar para vocês, olhando para a turma do professor Josimar, vocês podem também mandar os registros de vocês. Professora, mas é obrigado? Não, gente, não é. Se você quiser, você pode mandar o seu registro também. Seja das atividades, do nosso, pode ser aquele momento decolando, o registro, vai lá e faz. O clube de leitura, mande também, vocês podem ficar à vontade, vão mandando e dentro do possível nós vamos aqui mostrando para todo mundo. Olha aqui a turma do professor Josimar. Muito bem? Parabéns, professor, pela sua turma. Vamos voltar aqui para a tela? Tá aí a turma, todo mundo registrado, show! E a nossa mensagem? Estude! Você nunca vai ouvir alguém dizer que se arrependeu de ter estudado, né? Então, essa é a mensagem simples, direta para vocês. Estude! Estude bastante, com prazer, porque vai auxiliar muito na sua caminhada, certo? Bom, pessoal, então hoje eu vou ficando por aqui. Agradeço a parceria, a participação de todos vocês, professor também, principalmente nosso parceiro aqui. E até o nosso próximo encontro, pessoal. Tchau!